Bem-vindo, bem-vinda, amigo, para mais uma gravação aí. Gravação de número 20. É 20, Thay? Ou eu tô equivocado? Aí, 20, gravação de 20, gravação muito conteúdo bacana. E vou lhes dizer, pessoal, aqui no podcast Frente com Moraes já teve muita gente que o coração, ele acelerou, tá? Mas hoje é um diálogo que não mexe só com o coração, mexe com o bolso, Vamos conversar um pouco hoje com a nossa ilustríssima doutora Jaqueline Regina da Costa. Bem-vinda, doutora. Obrigada, doutor. A gente agradece a situação desse aceite, né? Sem a doutora Jaqueline, sem o doutor Neto, sem tantos outros advogados e advogada que estiveram aqui, sem vocês não existe essa estrutura. E penso, a estrutura também, com vocês, permite a gente fazer o que é o objetivo principal. A gente compartilhar esse conhecimento para que nós dois aqui a gente possa evoluir junto, mas também evolua a situação da própria sociedade com essas informações que a gente repassa com o desejo realmente de auxiliar, de compartilhar essa situação útil e, claro, por que não dizer, a gente compartilhando o nosso conhecimento, a gente levando até o conhecimento lá, tenha esperança que lembre de nós para nos contratar. Não vamos deixar de falar isso, né, doutora? Essa é uma contribuição realmente passar para a sociedade toda a informação jurídica necessária para título de esclarecimento, até que muitos acabam que não sabem os direitos que possuem, Perfeito, né? Então, justamente. esse canal realmente é o canal exato para poder transmitir o conhecimento necessário, né? Perfeito. Uma vez, um rapaz me perguntou de uma maneira bem objetiva, doutor Moraes, por que o podcast? E eu falei sem medo de errar, para compartilhar conhecimento. É algo que meu coração bate. E também não vou negar, né? Reitero o termo que eu disse antes. Também a gente, de alguma maneira, ou ainda aqui indiretamente, tu, doutora Jaqueline, mostrar o teu trabalho, o tempo que tu está atuando, o quanto é tu realmente uma pessoa que é expert no assunto para que o cliente que precise realmente entre em contato contigo. O cliente que precisa eventualmente entre em contato comigo e nós possamos aí usar essa situação desse local aqui para a gente mostrar o direito e, sobretudo, realmente fazer valer o direito desses clientes por meio da nossa prestação de serviço aí, que demorou anos para a gente estudar, conseguir OAB e que agora a gente está aqui aí dia a dia mostrando todo esse conhecimento, esperando algo em contrapartida. Quer fechar contrato? Doutora Jaqueline, te dizia nos bastidores e quero aqui deixar reiterado esse ponto de uma maneira pública. Até hoje não conheci uma mulher com, em alguma parte do nome ou pronome ali, Regina, que não fosse uma mulher forte. Cara, como as Reginas são mulher forte. Sim, mulheres poderosas, que sabe o que quer, tá? Toda Regina que eu tive o privilégio de conhecer ao longo da vida foram mulheres que não tinham dúvida do que eram e do para onde elas queriam ser, né? Sim. Tem muitas pessoas que têm dúvida, né? E Regina, percebo, não é uma delas. Que legal, doutor. Não é uma delas. Obrigada pelas considerações. Mas, doutora Jaqueline, se me permite, a gente começar aí com uma indagação que, olha, eu vou te dizer, tá? Até eu tô brabo. E quando a gente pensa em revisão do INSS, eu acho que essa é aquela que mais vem à baila no nosso pensamento enquanto operador de direito. E eu ouso dizer até a sociedade, porque às vezes o que o pessoal fala mais é o que a mídia mostra mais, né? Isso. E o que a gente viu nas nossas mãos, daqui a pouco saiu das nossas mãos, o dinheiro estava na conta, daqui a pouco saiu da conta. O que é essa situação da revisão da vida toda? Cheguemos a cantar junto! Então, essa revisão foi tão esperada, né, doutor, por toda a sociedade, pelos colegas advogados previdenciaristas, principalmente, né? Só que, em razão de todo esse imbróglio, o INSS não para esses recursos, ou seja, ainda está uma questão indefinida, a questão do pagamento dos atrasados, né?
Mas o que eu oriento à sociedade? Continue buscando seus direitos. Por mais que a gente esteja, neste momento, desanimados, porque ainda não está definido, né, algo que está ainda sem definição, mas eu alerto a todos para que busquem seus direitos, não desanimem, esse é o caminho. Por mais que, digamos que daqui a pouco a revisão da vida toda realmente não venha a ser tão vantajosa como muitos pensam, né? Mas analisem de forma ampla. Revisão, não só a revisão da vida toda, mas tem muitas outras revisões tão importantes quanto a revisão da vida toda e que as pessoas não se dão conta. Sim. Ou seja, não desanimem por causa de uma revisão específica, mas busquem analisar outras. Por quê? É um leque de possibilidades que a gente pode conseguir revisar. O valor do benefício pode aumentar consideravelmente o valor de um benefício. Perfeito. E a única forma é através de uma revisão. Sim. Ou seja... E quanto à revisão da vida toda ali, doutora, se tu puder, e é um tema aí que ainda, em que pese ter essas votações contrárias, votações ali a favor e voto divergente, um monte de coisa aí que às vezes fica até difícil da gente entender, Sim. enquanto operador de direito que não advoga no direito previdenciário. Mas vamos lá. Se tu puder explicar para nós o que de fato é a revisão da vida toda ali, para aquele que nos ouve, ele entender se ele pode ter direito ou não ali. No primeiro momento, se puder nos trazer para nós um conceito ali da revisão da vida toda. Sim. E depois dizer para nós, se preencher esses requisitos, tem direito. Ou melhor dizendo, pode, tem direito, pode, né? Questão, pode ter. Isso, cada caso é um caso, né, doutor? Inclusive, para verificar realmente se a pessoa tem direito ou não, só fazendo os cálculos, porque nem sempre vai ser vantajosa essa revisão da vida toda. Muitos pensam que a revisão vai beneficiar a todos, mas não é assim que acontece, né? Inclusive, pode diminuir o valor de um benefício se não for feito o cálculo exato, né? Importância. É muito importante. Então, assim, o que significa essa revisão da vida toda? Essa revisão, ela busca os salários do trabalhador anteriores a julho de 94. Por quê? A lei previa que os salários de contribuição que entrariam na base de cálculo seriam de julho de 94 para frente. Então, todos os benefícios são calculados dessa forma. E a revisão da vida toda veio para que fossem considerados todos esses salários anteriores, porque muitas pessoas trabalharam lá antigamente com salários maiores, ou seja, foram prejudicados, porque Sim. faz a média e acaba que sendo uma desvantagem, né? Colocar só salários mais baixos a partir de julho de 94, que daí a média é feita a partir deste marco, né? E a revisão da vida toda veio para somar todos esses salários, inclusive, por isso a importância de fazer os cálculos. Por quê? Ao somar esses salários anteriores a julho de 94 e os para frente, ele vai ser retirado uma média. Então, nem todo trabalhador, eu digo, pode ser beneficiado. Então, procure um advogado de confiança, peça para fazer inicialmente os cálculos, não entre em aventura, não entre sem verificar realmente se essa conta vai ser vantajosa, porque pode, inclusive, diminuir o valor do seu benefício. Uma situação de um ponto aí extremamente importante. Sim, sim. Eu lembro que há algum tempo atrás a gente fez uma sequência de umas 3 ou 4 lives a respeito de revisão da vida toda, e o ponto que mais se chamava a atenção era esse, de ter o cuidado, né? De realmente fazer uma simulação com, de preferência, algum tipo de software, alguns aplicativos, né, que tem hoje. Nós temos aqui no escritório 2 aplicativos, que é o cálculo jurídico e o previdenciarista, que faz simulações. Por que esses softwares, esses aplicativos, a gente ter à nossa disposição? Porque o advogado, ele, em regra, acaba trabalhando ali com a legislação e não tanto com o cálculo, em que pese nada impossível que o advogado ele assim o faça, né? Mas qual a vantagem dessas ferramentas? E que eu partilho desse entendimento de que, se tu utilizou a ferramenta para fazer o cálculo, tu tem ela como responsável subsidiária em caso de erro. Sim, com então não certeza. tem por que eu fazer o cálculo e assumir a responsabilidade quando tem uma ferramenta
que foi feito por pessoas que entendem de tecnologia e que ela está quase insuscetível a erro, tá? Normalmente o sistema ali, claro, nada impede que se o profissional ele for um expert ali de uma maneira tão profunda com relação à técnica de cálculo, assim ele o faça. Mas, em regra, nós utilizamos ali o aplicativo e quando numa dúvida ali muito patente, daí faz ali uma prova real, mas, em regra, utilizamos ali o previdenciarista, ele faz o cálculo e, com base nele, a gente entra aí com a situação da ação. Caroline, aqui no escritório de Tijucas, ela faz as demandas, né, de revisão da vida toda e ela chamou uma atenção por uma coisa, alguns dias atrás, conversava com ela também, que está cada vez mais difícil a gente ter cálculo positivo, porque as pessoas elas que têm revisões positivas estão perdendo o direito pelo tempo, né? Pela decadência. Sim, não vou responder a pergunta que eu quero fazer. É um ponto agora, sim, que a gente vai conversar. Se me permitir. Entendendo nós o que é a situação da revisão da vida toda, doutora, beleza, tá lá o João que está aposentado. O que o João ele pode pensar para ver se ele vai ter direito ou não ali a possibilidade de fazer uma simulação? Porque às vezes nós já tem que fazer simulação, porque já não preencheu um dos requisitos. Então, se puder pontuar aí uns 2, 3 requisitos, né, no sentido de quem está nos ouvindo pensar, cara, eu vou fazer simulação, porque eu estou quase perdendo. Eu vou fazer simulação porque eu posso ter direito. A doutora Jaqueline aí está colocando ali os requisitos e eu preenchi. Então, vamos fazer a simulação para ver se eu tenho direito ou não. Certo. O primeiro ponto é verificar se está dentro do prazo de 10 anos a contar da data do primeiro pagamento. Boa. Né? Porque se já estiver fora desse prazo, já teria decaído o direito, né, de buscar qualquer tipo de revisão, na verdade. Né? Então, o primeiro ponto, verificar se está dentro deste prazo de 10 anos do primeiro pagamento. E o seguinte seria analisar, buscar, claro, um profissional de confiança e analisar toda a documentação do ato concessório desse benefício. Pegar a cópia do processo administrativo, trazer as carteiras de trabalho, os olerites, ou seja, toda a base para fazer o cálculo e aí sim dar o parecer se é cabível ou não, se é vantagem ou não através dos cálculos, né? Mas, a princípio, seria reunir essa documentação e avaliar com um profissional de confiança, porque somente com os cálculos é que se, né, consegue dar um olhar certo sobre essa revisão. Sim. E a questão dos salários ali, não vertido o salário antes de 94 também daria para eliminar o cliente? Eliminar é uma palavra muito forte, né? Não, vai ter direito. de plano, não, doutor. Sem fazer cálculos, a gente não tem como só analisar a documentação sem realmente fazer o cálculo. Não, eu digo, por exemplo, o cliente ele não teve contribuição, ou seja, não trabalhou antes de julho de 94. Sim, não. Então, já também não teria, então, por exemplo, teria nenhum reflexo o no cliente valor do benefício. Entendi. O cliente, eu já estou ousado, né? O cliente. Mas o segurado que hoje nos ouve, então, se ele não ter contribuição antes de 94, ou se ele já recebeu o primeiro salário de benefício há mais de 10 anos, já descarta e não vai ter direito a esse tipo de revisão. Isso me chama a atenção, doutora Jaqueline, para um ponto que a gente tem que deixar de um modo eloquente. E eu vou aproveitar aqui, se me permite, fazer um corte, tá aí, no seguinte sentido. Palavras da Jaqueline. Tem 10 anos para fazer a simulação da revisão para ver se você pode aumentar o valor do benefício por meio dessa revisão que a gente chama de revisão da vida toda. Mas o detalhe é, guarda no coração, tem 10 anos. Se passou um dia de 10 anos, acabou. Então, se foi há 9 anos, foi há 9 anos e 6 meses, foi há 8 anos, manda uma mensagem para a doutora Jaqueline. É isso aí. Ou então para mim. Aquele brocardo jurídico, né, doutor, que o direito não socorre os que dormem. E é bem né? isso. Então, assim, corra atrás dos seus direitos. Não espere, não deixe o tempo passar, porque tem um prazo para isso. Então, passou o prazo, não tem mais o que buscar, né? Não tem mais o que rever.
eu chego até a suar frio, porque o prazo é algo que fulmina, né, doutora? Sim, Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Maravilha, maravilha, maravilha. E, doutora, uma situação que me pega aí a situação dos pensamentos também. Qual a revisão hoje que tu percebe tem dado mais certo lá na situação do teu escritório, para a gente compartilhar aí com a situação da galera? Assim, no meu escritório, a minha revisão e o carro-chefe lá é a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição para especial, com as regras pré-reforma. Uhum. Porque o que acontece, doutor? Muitas pessoas se aposentaram e apresentaram PPP, apresentaram LTCAT, e o INSS acabou que não analisou corretamente o documento e acabou que recebeu uma aposentadoria com fator previdenciário, com a aplicação do fator onde reduz, né, consideravelmente o valor da RMI. E esses clientes, eles vêm para mim com essa documentação, eu faço pedido de cópia de processo administrativo, primeiro passo, analiso, carta de concessão, CNIS, carteira de trabalho, contra-cheques. Mas daí, então, um dos requisitos, por exemplo, para uma revisão é ter documento no pedido. Sim. Se não ter documento no pedido, não tem revisão. Não, aí a gente... Quer dizer, o que acontece? Quando já é apresentado um documento na esfera administrativa e INSS que, por algum motivo, não analisa esse documento ou analisa erroneamente, aí sim a gente já pode propor uma revisão judicial, porque o documento já está lá na esfera administrativa. Perfeito. Ao contrário, se esse documento não foi apresentado lá no INSS, teríamos que propor uma revisão administrativa. O primeiro passo. E essa revisão administrativa teria direito atrasado? Sim, com certeza. Tá, mas e... Só que o que acaba acontecendo? O INSS ele vai avaliar a partir da data de entrada do requerimento. Sim. O INSS vindo a realmente efetivar essa revisão, o INSS não vai pagar esses atrasados de forma automática. Ele teria que se buscar em processo judicial esses atrasados, né? E no judiciário dá bom? Sim, no judiciário sim. Desde se comprovado que o documento já existia na data de entrada de requerimento, sim. Então, a gente tem que ter um documento contemporâneo à situação do requerimento para receber o atrasado, ainda que esse documento não tenha sido apresentado pelo segurado na data do requerimento. Sim, aí seria seria um novo requerimento administrativo, é uma revisão administrativa para apresentar esse documento que faltou lá no processo inicial. Só que esses atrasados não vêm desde a concessão, né? Vão vir desde a data de entrada com o pedido de revisão. Entendi. Então, hoje, em 2024, fiz o pedido de revisão, apresentei um documento, eu recebo a partir de agora. Isso, não atrasado para trás. Não da concessão. Isso se é um documento novo, né? É um documento novo. Se esse documento já tenha sido apresentado no processo administrativo, aí sim você leva essa revisão judicial e aí sim há a possibilidade de conseguir esses atrasados desde a concessão. Boa. E é comum, doutora, a pessoa fazer o pedido lá no INSS com os documentos e o INSS não conceder o benefício? Sim, com certeza. Isso acontece e é muito habitual. O INSS ele não analisa ou analisa parcialmente o documento, não considera, muitas vezes, um PPP por falta de um item e acaba que não considera essa especialidade, isso vem a prejudicar no valor do benefício, né? Principalmente esses requerimentos com a regra do direito adquirido pré-reforma, que tinham direito a uma aposentadoria especial. Sim. Né? Não, depois da reforma, provavelmente todas as aposentadorias estão sendo concedidas sem avaliar tempo especial, né? Não, continuam sendo avaliados até o marco, né? Até a ECT 103 de 2019, ainda continuam sendo avaliados. A partir dali, o INSS não considera esse PPP ou esse LTCAT, né? Mas a gente leva essa discussão para o judiciário e a gente tenta buscar os direitos na justiça. Tá, tivemos ali a emenda 2019, mas depois da emenda, mesmo depois da emenda, os PPPs eles podem ser reconhecidos? Podem ser reconhecidos, sim.
não para beneficiar futuro, mas o período pretérito, né? Então, para me reconhecer a especialidade é em data anterior, não posterior. Isso, isso. Bacana, bacana. Agora, me chama a atenção porque esse é um nicho do escritório que a gente não atua de uma maneira tão presente e que um dos objetivos nesse ano de 2024 é a gente passar a explorar mais, tá, doutora? Principalmente por um ponto que a gente não se debruça tanto, é o fato de que demanda tempo, né? Sim, é um serviço um sim. pouco mais demorado. Por exemplo, tu pega uma demanda por incapacidade. 6 meses teve ali uma resolução positiva ou negativa na federal. E tu tem dinheiro. Sim. E uma revisão onde tu tem que entrar com pedido administrativo, isso, elas analisar levam um tempo documentos. maior, com certeza. Tem uma certa morosidade, às vezes. Falta, às vezes, até pessoas, né, para fazer todo esse procedimento, essa análise. Mas, às vezes, vale a pena se debruçar. Sim, né? porque vale a parte principal, doutor, é que havendo êxito na revisão, o segurado, né, o aposentado, ele poderá receber esses atrasados dos últimos 5 anos, né, do seu benefício. Então, assim, tem uma vantagem porque esse valor vem atualizado, vem corrigido monetariamente. Então, assim, é uma questão que merece atenção. E como eu falei anteriormente, não só essas revisões específicas, mas qualquer tipo de revisão, erro de cálculo, período de contribuição que não consta no CNIS, que o empregador deixou de recolher, valores equivocados, ou seja, uma primeira análise no CNIS, a gente já verifica se o cliente tem ou não direito a uma revisão. E, assim, um ponto que eu verifico no meu escritório, doutor, é que, principalmente ações trabalhistas, os clientes eles não têm noção que uma ação trabalhista, para ser reconhecida no INSS, tem que levar ao conhecimento do INSS, não é automático. Ou seja, muitas pessoas entraram com ações trabalhistas e não tiveram esse reflexo no valor de sua aposentadoria, porque não fizeram o que era para ser necessário, que era levar essa ação trabalhista ao conhecimento do INSS. Mas vamos imaginar, então, me acompanhe no exemplo, vamos ver se a gente consegue ali, levar de uma maneira didática para a situação do nosso ouvinte, né? O cliente teve a concessão da aposentadoria dele ali em dezembro de 2023. Perfeito, show de bola. Conversou com a doutora Jaqueline agora em 2024 e tem uma trabalhista dele lá em 2014, que ele não levou a conhecimento do INSS. Então, nós teríamos que pegar essa trabalhista e levar agora com um novo requerimento, com pedido de revisão. Na verdade, o procedimento é a atualização de CNIS, né? E após a atualização de CNIS, com a inclusão dessas verbas da ação trabalhista, aí sim propor essa revisão do benefício. Isso. E daí receberia a partir de agora E quanto tempo em média demora no INSS para fazer essa análise? A revisão administrativa é bem mais demorada que o processo de concessão de benefício. Então, assim, às vezes dá quase ou até 1 ano. Mas isso... administrativo. Mas isso, assim, não queríamos que fosse assim. Sim. Mas para nós, procuradores, às vezes acaba tendo uma certa vantagem, porque tem o atrasado, né? Sim, sim. E aí o cliente recebe tudo de uma vez só, corrigido, né, atualizado. Beleza, então temos 1 ano. E esse reconhecimento de demandas trabalhistas, doutora Jaqueline, o INSS ele tem sido conivente? Ele tem concedido administrativamente? Não, o INSS não tem ainda. concedido e a gente tem que partir para a esfera judicial. E na esfera judicial, o entendimento ali tem sido prevalecente? Sim, é favorável, sim. Bacana, bacana. E uma coisa que eu tenho percebido, quem tem uma ação trabalhista tem 2, 3, 4, 5. Sim. Eu tenho um cliente que teve 5 trabalhistas e essas 5 teve reflexo no valor da aposentadoria. Olha só, e nenhuma teve acordo? Não, nenhuma teve acordo. Eita, esse é bom, hein? Te dizer que de cada 10 ações trabalhistas hoje no escritório, pelo menos umas 8 dão acordo. Só. Que bom. Tá? O índice de acordo é muito grande aqui no escritório de demandas trabalhistas, né? Mas para fins, por exemplo, de uma ação revisional, o acordo acaba não inviabilizando, sendo isso mesmo. Inviabilizando ali a situação da... Mas, doutora Jaqueline, bacana, diálogo legal, diálogo que envolve dinheiro para o nosso cliente, consequentemente para nós. Deixar aí registrado que
a gente ganha muito enquanto operador do direito te ouvindo, tá? Isso é bom demais. Doutora, se tu me permite, conta aí para nós, onde é que está localizado exatamente a situação do teu escritório? O meu escritório, doutor, ele fica em Tijucas, né, na Avenida Valério Gomes. E eu estou, a princípio, mudando para o centro também. É onde ali? Isso, ali perto da Prefeitura Municipal de Tijucas, na avenida ali da Beira Rio. Sim. Né? Estou indo ali, onde já tem um escritório estabelecido das minhas colegas, doutora Patrícia Vailate e doutora Patrícia Rett. Ali próximo da onde nós temos escritório também, doutora? Sim, ali na prefeitura, ali na frente do fórum, ali na avenida ali, ou lá na beira, Não, na beira do rio? Rio, na Beira Rio. Próximo Doutor, frente ao fórum, né? Próximo do escritório do Dr. Severo, então? Tem a prefeitura, seguindo para frente, tem uma clínica que faz exames, isso. E daí logo depois ali tem o escritório do Dr. Severo, um pouquinho antes. É ao lado da Secretaria de Educação. Boa. Isso, estou indo para ali. E eu estou nesse endereço, na Avenida Valério Gomes. Eu estou há 10 anos ali. Meu Deus do céu. Mas estava se mudando por quê? Se me permite a ousadia da pergunta. Porque eu, a princípio, fui convidada pelas colegas, né? E o intuito é, como eu sou... ela já tem escritório lá? Sim, sim. E como eu sou especialista em advocacia empresarial previdenciária, a intenção é atuar nesse nicho, né? Sim. E onde eu estou, o meu foco ali é pessoa física, né? Sim. Onde eu estou até o momento. E a doutora trabalha com mais algum sócio no seu escritório? Não, eu sou sociedade individual, né? Bacana, Mas eu fiquei há 7 anos em sociedade, também com outras colegas. Decidimos romper a sociedade, mas continuamos ainda em parceria. Cara, que legal. Isso. Eu vou te dizer que acho muito bacana a situação da união de esforços, né? Porque se um cara não entende muito de matemática, chama um que entende de matemática. Isso que eu falo, E daí acaba dividindo para somar. Partilho desse pensamento, mas sempre com o seguinte cuidado. Parceria, não sociedade. Sim. Tem uma diferença grande, né? Sim, nos dois com termos. certeza. O sócio, ele faz parte do empreendimento e quando ele sai, ele leva o empreendimento. Sim. O parceiro, ele faz parte da ação. E se ele sai, na parceria da ação, ele leva e nada mais. Então, a parceria eu acho muito legal. A sociedade, eu tenho uma certa inquietude, né, com relação à situação dos seus efeitos. Defendo e respeito vozes contrárias, né? Defendo quem acredita. Mas eu vou te dizer que eu penso que parceria é bacana. Sociedade, eu fico um pouco inquieto, né? Uma vez que daí o fim é como se fosse o fim de um casamento. Sim, então, com certeza. Tem que dissolver até a placa. Sim, sim. É uma ruptura que envolve muitas questões. Muitas né? questões. Inclusive. Mas a parceria eu acho animal também, tá? A parceria é muito animal. A gente oferece um serviço especializado, porque cada parceiro tem a sua especialização, ou seja, vai oferecer um serviço de qualidade, né, doutor? Então, também prezo muito pelas parcerias, inclusive para os jovens advogados que estão começando, né? Fala em começar. Quantos anos advogando, doutora Jaqueline? 15 anos. 15 anos. Meu Deus, quantos anos tem mulher? Pô, pergunta indelicada, né? Meu Deus. Toma! Meu Deus do céu. Solteira? Já engatilhei a outra. Senhor. Então, doutor, eu sou casada? uma jovem, sim. Eu sou uma jovem de 40 anos. Quanto tempo já anos. casada, doutora? Não parece. Meu Deus, 40 anos, doutora. Não, eu tenho 38, né? Vou fazer agora. Sexta-feira eu faço 38 anos. Mas eu não me sinto com 38. A doutora nem parece que tem 40. Eu imagino que não sinta com 40 também. Mas eu vou lhe dizer, não troco meus 38 pelos 20. Olha só. Assim, a gente revê, né, as histórias, assim, a vida, e realmente eu estou numa fase bem melhor do que... A idade. Eu já defendia isso, doutora, que... Na minha cabeça, a gente começava a situação da vida nos 35, 33. Para mim, eu sempre tinha essa ideia. Até com 20 e poucos. Eu imaginava que a gente iria virar homem de verdade, mulher de verdade, né?
com seus valores bem consolidados, né, depois dessa idade. Mas nunca tive embasamento científico, né? E daí, essa semana, eu li a situação de um livro, né, como é que é o escritor? Até postei ele em alguns stories ali do Instagram. Deixa eu ver se está aqui ainda. Rio é o sobrenome dele. E, eu acho que deve ter desaparecido já. Mas muito, muito bom livro. Em determinado tempo ali, da situação ali do livro, o escritor, ele dizia exatamente essa situação, tá? De que aqui, peguei como é bom a situação do Instagram, né? Fica tudo registrado, né, doutora? Tá tudo lá, é só ir lá nos arquivados, é uma maravilha. O Napoleão Hill, a filosofia do sucesso. Até quem acabou dando de presente foi a doutora Vanessa, minha gratidão aí. Um abraço forte para a doutora Vanessa, incrível, tá? Menina de ouro, tá? E esse livro do Napoleão Hill, ele, em determinado momento, né, ele coloca, né, que o homem, tanto como a mulher, o grande passo para a evolução é os 33 anos. Nos 33 anos, o homem vira homem, uma mulher vira realmente mulher. Transforma-se a situação do modo de ver o mundo, principalmente levando em consideração os erros e os acertos que aconteceram ao longo do tempo até ali. E antes disso, segundo Napoleão Hill, e daí ele tinha embasamento científico de vários outros escritores, né, para aí relatar isso, antes disso, a gente ainda internamente é uma criança, cresce de verdade depois dos 33, tá? E realmente tem, e daí, claro, aí ele deixa registrado isso é uma regra, tem eventualmente uma exceção. Então, qual é a ideia, né? Que uma pessoa de 20 anos, uma pessoa ali de 26 anos que está lendo um livro desse, que não leve para o coração a ideia de que só vai se transformar em um homem de verdade, com sabedoria, etc., depois de 33. Não, pode ocorrer de uma maneira anterior, mas em regra, realmente os acertos, eles vão permitir que tu veja a vida de uma outra maneira. Outra visão de vida, né, doutora? Depois dos 33. Isso mesmo. E, doutora, se me permite aí a situação de uma indagação, no seguinte sentido. E isso é algo que a gente pergunta porque, às vezes, o cliente, ele está aqui e ele não tem ideia, né? Tá, mas beleza. Uma expressão aí da galera jovem. Qual a moral de fazer revisão? Por que um cliente, ele necessariamente faria a revisão, faria uma simulação da revisão doutoral? O que seria mais patente para ti que está no dia a dia fazendo revisões? Qual o mais importante de um cliente ele nos procurar, o cliente ele te procurar, doutora Jaqueline, para fazer a simulação e ver se ele tem direito à revisão? A questão mais importante que eu verifico, doutor, é para verificar realmente um aumento do valor de benefício. Por quê? Muitas pessoas acabam se aposentando com valores errados, até porque dão entrada, muitas vezes, sozinhos no INSS, sem acompanhamento de um advogado. E, na grande maioria das vezes, esse benefício ele vem calculado a menor. Por quê? Não foi considerado um período especial, não foi considerado um período rural, ou faltou alguma informação no CNIS, algum ex-patrão não recolheu o INSS, e ele não tem esse conhecimento técnico, né, para lidar sozinho no INSS. Então, assim, a grande importância da revisão é isso, é tentar melhorar o valor do benefício previdenciário. Só dessa maneira que se conseguirá aumentar o valor e receber realmente o valor justo, né, o que realmente contribuiu ou que tem direito de receber, né? Então, aí está a importância. Dinheiro. Dinheiro. Meu Deus do céu. E dinheiro é importante. Sim, Dinheiro até é porque importante. as pessoas, quando a maioria que se aposenta, doutora, ela tem a única renda, são os proventos de aposentadoria, né? Então, assim, às vezes, para quem recebe apenas um salário mínimo e sobrevive só com um salário mínimo, fica um pouco mais difícil, né? Para quem está na ativa, trabalhando.
E acontece que eu tenho muitos clientes que vêm para mim que dizem, doutora, mas dessa forma vou precisar continuar a trabalhar porque o meu benefício veio baixo. Eu disse, não, vamos analisar, vamos avaliar se cabe algum tipo de revisão, né? Vamos tentar verificar se realmente tem algum erro para tentar Sim. essa revisão e buscar esse melhoramento. Agora, te ouvindo, lembrei de uma situação que aconteceu uma vez aqui, daí eu anotei como pergunta para fazer para toda a situação dos convidados e que penso tem uma importância muito grande, não apenas na tua vida, mas na vida daquele que fez parte também, que é a seguinte, doutora, se tu puder compartilhar uma história verídica, né? Não precisa falar os nomes, mas uma história verídica de um caso real que realmente foi impactante para ti. Tem alguma bacana para compartilhar com a gente? Assim, me impacta bastante, doutor, esses resultados de revisões, porque, como a gente conversou inicialmente, o resultado ele é muito vantajoso para aquele trabalhador que teve o valor de sua aposentadoria calculado errado, né? Eu já consegui clientes aí com aumento de mais de R$ 1.000 no valor do benefício. Isso, então assim, é muito emocionante você dar a notícia da revisão, ou dar a decisão de um processo judicial e ver a alegria estampada no rosto do cliente, né? Que, poxa, olha só, consegui melhorar o valor da minha aposentadoria, algo que eu não imaginava que fosse conseguir, ou algo que eu não imaginava que realmente estava errado, porque quem dá entrada sozinho sai com a carta de concessão do INSS e acha que está tudo certo, né, doutora? Então, e assim, eu fico tão feliz quanto o cliente em dar essa decisão judicial ou administrativa de revisão, né? Porque além de melhorar o valor mensal, ainda... E tu poderia partilhar essa história? Como é que foi essa história envolvendo esse cliente que tu aumentou R$ 1.000 ali na aposentadoria? Esse foi para uma aposentadoria especial. Ele deu entrada sozinho no INSS e ele juntou os PPPs, tudo certo. Só que o INSS não considerou o documento dele, o PPP, ou encontrou algum motivo para não considerar aquela especialidade. Sim. E ele veio para mim já bem desanimado, disse, doutora, dei entrada, mas assim, meus colegas, alguns pegaram especial, eu não peguei, né? Essa é a frase que muitos veem, assim, meu colega conseguiu, a gente trabalha junto e eu dei entrada, o meu não veio assim. Sim. Se vamos analisar, vamos avaliar, e aí sim pedir a cópia do processo administrativo, pedir carteira de trabalho, os PPPs que ele apresentou lá no INSS para conferência, né? E aí sim, fazendo os cálculos e analisando toda a documentação que já tinha sido apresentada no INSS, ele tinha o direito à aposentadoria especial. E aí, sim, como essa documentação já estava apresentada no processo administrativo, eu parti para a esfera judicial e a gente conseguiu essa revisão. E, assim, deu um bom retorno financeiro, porque ele tinha contribuições mais altas, né? Então, assim, ele ficou muito, muito feliz e eu mais ainda, né, doutor, por dar a notícia E como que o cliente ele soube de ti, doutora Jaqueline? Acaba que é o boca a boca, né, doutora? A gente faz para um cliente que trabalha junto e aí indica. Então, assim, fazendo um trabalho de qualidade, o colega sempre vai chamar alguém, o cliente sempre vai chamar alguém. Sim. E aí ele vem com a indicação, né? Bacana. A regra no seu escritório é a indicação ali de um cliente para o outro. Sim, eu vim nessa constante aí de indicações de clientes que já são meus, que trazem outros, né? Bacana. Com bons resultados, e aí vem buscar os direitos. Salvo o melhor juízo, não há melhor marketing que esse da vida real. Que é um cliente falar para outro cliente. Indicar não existe. O seu trabalho pelo bom serviço, né? Exatamente. Nós tínhamos uma estratégia de marketing, né? Mais presencial no seguinte sentido. Conversou com o cliente, atendimento bacana, 10 cartãozinho. Leva para outros clientes. E isso, durante um bom tempo, teve um reflexo. Só que a gente sempre sente a necessidade de evoluir com relação ao modus e à estratégia, né? E daí veio, agora, sobretudo nesses últimos anos, essa última meia década, né? Começou a se fazer muito presente o WhatsApp, né? Uma ferramenta aí mais utilizada aqui no Brasil, né? De mídia social. E hoje, o que nós utilizamos? Ainda esse dá os 10 cartãozinhos,
Mas, aliado a esse, a gente, quando o atendimento é bacana, pede para o cliente ele mandar 10 números de contato que ele tem para nós. E daí, claro, dificilmente um cliente manda os 10 Sim. contatos de cliente aí para indicar o escritório. Só que daí qual a chave aqui, qual a estratégia que a gente alinhou e tem dado certo? A gente pede lá 10 contatos, ele manda lá 5, às vezes manda 2, manda 1, mas quando ele manda o contato, o que a gente faz? A gente manda uma mensagem para a pessoa que ele indicou e coloca no cabeçalho da mensagem o seguinte: o João passou o seu contato. Olha só. E daí o que acontece? Pensamos nós dois, né, doutora Jaqueline? Tu, doutora Jaqueline, se tu mandar uma mensagem para uma pessoa que ela não te conhece, sendo aqui a doutora Jaqueline, a pessoa é capaz de olhar e até, eu não conheço, pá, bloqueia. Sim. Agora, se tu mandar uma mensagem, doutora Jaqueline, dizendo o seguinte: ei, o João, seu irmão, ei, o João, seu amigo, passou seu contato. A pessoa responde em 100% das vezes. É a mesma coisa que, por exemplo... É uma segurança, isso, né, que o cliente tem. Justo, é que nem, eu imagino, tu, doutora Jaqueline, recebeu uma mensagem no teu celular de alguém que tu nem sabe quem é. Agora tu recebe uma mensagem: o doutor Moraes pediu para mim falar contigo. Doutor Moraes, vamos ver. Então, a estratégia. Sim. Ela vai mudando conforme vai mudando o passar dos anos e a gente vai utilizando, né, dessas ferramentas de uma maneira didática, né, e começa a render frutos. Hoje essa é uma cultura, né, do escritório, no sentido de pedir a situação de indicação, e tem dado muito certo. Só que, claro, é uma situação de um esforço contínuo. Sim. Cada 10 clientes que tu atende, às vezes 3, 4 indicam. Cada 10 indicações que tu pede para te indicar, às vezes 3, 4 vão mandar números. Então, a gente tem que persistir, seguir, porque é um desafio. Mas, frente à situação desses desafios, a gente não pode ali esmorecer e seguir, né? Seguir, utilizando a situação das estratégias. Seguindo, doutora, se me permite uma indagação. Essa é clássica, tá? E eu não posso deixar de fazer, porque, assim, tem algumas respostas que me chamam muita atenção e eu tenho muito orgulho de até dizer que o meu caminho do direito, ele também me surpreendeu, né? Hoje, quando alguém me pergunta por que tu fez direito, a minha resposta ela é bem diferente ali do clássico, né? E essa indagação é que eu te faço, doutora Jaqueline. Por que lá há 15 anos atrás, doutora Jaqueline Regina da Costa? Da Costa é o nome da mãe da Laura, sobrenome da Costa também. Por que Jaqueline Regina da Costa? Tu decidiu fazer direito, mulher? Então, não foi só por dinheiro, né? Não. Tem muitos que fazem. Mas não, assim, eu sempre, desde muito cedo, eu tinha e tenho e continuo tendo muita admiração pelo direito. Então, assim, me chamava a atenção a profissão, o buscar, o fazer valer o direito do cliente, porque a gente muda a vida de uma pessoa, né, doutor? Então, assim, eu olhava assim e me admirava, sabe? Eu quero fazer parte dessa profissão, eu quero ser esse profissional que muda a vida das pessoas e que faz valer o direito das pessoas. Então, não tenho ninguém na família que fez direito, não tive nenhuma referência familiar. Sim. Mas essa admiração que eu sempre tive desde muito cedo é que me levou a fazer o direito. Caraca, que bacana. Isso. E então, comecei a faculdade, fiz na Univale de Tijucas, né? E já durante o curso já comecei a fazer estágio em escritório de advocacia e dali eu já senti que era a minha profissão, é a minha área de atuação, é a advocacia. Então, a gente verificar assim, a alegria das pessoas quando a gente consegue fazer valer um direito, consegue que realmente o cliente saia satisfeito, né? Isso traz uma alegria muito grande, é recompensador. Bacana. E isso me alegra muito o coração de ouvir, tá? Eu acho que foram poucos os que aqui a gente perguntou por que fez direito, que colocou de uma maneira tão cirúrgica. Eu fiz para buscar justiça, pô.
Olha buscar só. justiça. Olha só, essa é a visão ampla, né, do direito, assim, porque a gente realmente verifica, não é só uma petição ao juiz, tem toda a questão por trás daquela petição, tem uma história de vida, E né? agora eu te pergunto, doutora, 15 anos já. Pô, começou a advogar no tempo que dava din-din, hein? Ô, porque hoje a gente está num novo tempo da advocacia, né? Hoje a gente está no tempo da advocacia digital. 15 Sim, anos atrás, era o tempo da advocacia orgânica. sim, processo Cara! físico. Aí a advocacia mais realmente de indicação, guria. Uma Sim, sim, advocacia de sim, indicação sim. Era bem 100%. mais difícil, sim, inclusive. Depois desses 15 anos, doutora, tá massa? Tu olha para trás e Sim, diz, cara, sim. que eu escolhi a profissão A que realmente eu profissão queria. certa. Eu falo, doutor, que eu encontrei a minha missão de vida. Meio chega a arrepiar. Eu encontrei a Que minha massa missão de ouvir. vida. Aham. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão buscando o direito das pessoas. E, assim, eu me emociono quando eu dou uma decisão de um processo, eu choro junto com o cliente. É uma questão realmente que eu tenho, que é uma Sim. missão de vida. Esses dias eu fui num presídio, agora eu não me recordo, vira e mexe eu estou indo nos presídios, aí eu não me recordo em qual, mas me chamou muito a atenção da frase, tá? Que era um texto gigante, um poema, algo nesse sentido, mas teve nele dentro uma frase que me chamou a atenção, que era no seguinte sentido: o dia que tu sentir orgulho de dizer pro teu filho o seguinte: seja advogado também. O dia que tu querer instigar o teu filho a fazer o que tu faz, nesse dia tu está realizado enquanto um profissional. Exerça a advocacia com um sentimento no coração Sim, com de que amor ao realmente próximo, sim. o teu filho possa exercer a tua profissão. Porque isso te move, te faz feliz. Com certeza. E é delicado. Porque se tu pegar a grande maioria dos profissionais, eu ouso dizer que eles vão dizer para os próprios filhos: não escolha ser advogado ou advogada. Porque é difícil. Não é o que eu quero para ti. Pô, forte. Olha Mas é, só. guria. Oxe. Já vi de advogado dizendo: eu não quero advocacia para meu filho. Porque a advocacia, como a gente sabe, né, doutor, é para os fortes. Então, Para os assim, fortes. só persiste aquele que realmente tem amor pela profissão. Quem tem amor pela profissão persiste e realmente consegue ter a vitória não só processual, mas a vitória mesmo perante a humanidade. Eu vejo assim, eu tenho um atendimento muito humanizado, assim, meu atendimento é bem personalizado, bem humanizado. Então, assim, eu acolho o meu cliente, sabe? Legal. Então, assim, como eu falo, eu faço por amor. Sim. Né? Eu exerço a profissão por amor. Esses dias eu estava fazendo um curso, uma imersão até, e o palestrante ele dizia o seguinte: no futuro, e quando ele dizia o futuro é casa de uma década, e uma década é um estalar de dedos para passar, né? Sim. O pano de fundo era no seguinte sentido: todos os empreendedores aqui presentes escrevam o que eu estou dizendo. Nos próximos 10 anos, é 2 tipos de venda. Ou tu tá num, ou tu tá no outro, e ponto. Tráfego ou conexão. É um dos dois. Quem não ter conexão, não vai vender. E sobra o tráfego para vender por ali. Por quê? Cada vez mais tudo vai ser oferecido pelo tráfego. Sim. Cada vez mais tu vai comprar no Mercado Livre, cada vez mais eu vou comprar na situação das lojas virtuais, cada vez mais todos os produtos e serviços vão estar online. Por que a pessoa não vai comprar online? Ela pode não comprar online se tiver uma conexão na venda física. Então, doutora, o que tu faz, quem não fazer, vai morrer. É um diferencial. Vai acabar. Se também tem essa opção. Aqui não é o fim do mundo. O advogado que não se conecta não é o fim do mundo dele. Tem o tráfego. Sim. É uma venda mais fria, mas tem. E para os produtos e serviços, daí isso vai ser o carro-chefe, né? A venda
no tráfico, eu penso que é o que vai dominar o mundo aí na situação do futuro. Não vejo outra resposta para isso, né? O tráfego pago ou então uma venda com conexão. E a venda com conexão, ela é incrível, porque ela permite que a pessoa ela indique. E a fidelização. E fideliza, né? guria. Isso. Eu tenho clientes de lá, de trás, de tantos anos, há 5 anos que eu tive um processo lá atrás. De repente, ele volta aqui com um vizinho, com um amigo, porque gostou do atendimento, gostou do trabalho. Então, Teve assim, conexão. É bem essa situação. Às vezes eu exagero até dizendo, e falava na gravação com a doutora Geonara. Exagerando um pouco até, né? Exagerando. Mas é o que o meu coração... eu falo isso não de uma maneira técnica. Eu falo isso com o meu coração. Meu coração diz para mim, cara, a advocacia, ela é 90% conexão com o teu cliente e 10% o processo. Porque o processo, ele é matemática. Sim. O processo é que nem 1 mais 1, cara. Se tu errou, a soma vai dar ruim. Até para a prova. Tu pode orientar o cliente de uma maneira técnica a responder para o juiz o que o juiz precisa ouvir para dar boa. Então, não confunda a situação da vida do direito material com o processo. Sim. O direito material é essa troca de ideia, essa conversa, essa conexão, né? Talvez direito material esteja me equivocando dizer, mas não confunda a verdade, a história com o teu cliente com o resultado do processo, que é um caminho ali bem técnico que a gente tem que falar, né? Não depende só do nosso trabalho, não né? Depende. Nosso serviço é serviço de meio, né? Então, assim, claro que a gente faz um serviço de qualidade para tentar almejar, né, aquilo que a gente tanto busca, mas, claro, não depende só da gente, depende lá do judiciário, do juiz que vai decidir aquele processo, né? Perfeito. Mas agora deixar registrado meu elogio, tá, doutora? Obrigada. Quanto ao ponto que tu relata, tu oportunizar a situação de uma experiência boa quando o cliente está ali na situação do atendimento. Isso, para mim, é tudo, tá? Na advocacia, se tu não permitir para o cliente uma boa experiência, não vai dar bom. Sim, não com certeza. Vai dar bom. E aliado a esse pensamento de ser 90% conexão com o cliente, 10% conhecer da lei, eu ouso dizer também que até o próprio atendimento, doutora, ele é 90% troca de ideia, conversa, diálogo, e 10% resposta técnica e resposta objetiva ali para a situação do cliente. Com certeza. O cliente não quer saber, cara, ele o até prazo não entende a e a regra, técnica, não quer saber o PPP ele até quer ser acolhido, aqui. Ele quer ser acolhido para que né, nós, como profissionais do direito, possamos resolver aquele problema dele. Isso. Então, aí a importância, né, do atendimento humanizado. Eu prezo muito pelo atendimento humanizado. E aí que está a diferença do profissional de sucesso e daquele que não vai ter, tá? É ter essa ciência de que o cliente ele não quer saber a lei. O cliente ele quer ser abraçado, quer ser acolhido, quer ser respeitado e quer ter uma informação positiva, e se for negativa que seja, não tem problema. Porque eu vou te dizer, eu já perdi ação para algum cliente e já foi recontratado por muito cliente que eu perdi ação. Sim, com certeza. Por quê? Transparência. Uma situação também que eu acho muito legal, já foi contratada pelo réu. A coisa mais linda. Eu acho que esse é o apogeu, tá? Sim, com certeza. A parte contrária que vem procurar o profissional depois. Vou contar. Aquele é bom. Porque vou te contar uma história agora, eu senti no coração. A ação que mais deu dinheiro para o escritório, a ação mais rentável, foi de um réu. Olha. Foi de um réu. A gente não pode falar nome, mas dá vontade, tá? Juro pra ti. Não, cara, foi muito bacana, tá? Entrei com uma ação contra uma empresa, daí foi lá o gerente representar a empresa, e daí o cara muito boa, conversamos, fechamos um acordo, cada um foi para um lado, e daí daqui a pouco o gerente da empresa entrou em contato comigo, doutor Moraes, eu precisava fazer
um procedimento aqui, podia me dar um auxílio? Claro, pô, vamos marcar um horário. Marquei um horário lá. O gerente da empresa. Pô, calma, agora que me viram. Era o gerente da empresa, doutora. Olha tá só vendo? a moral. Olha o bom serviço que foi prestado, Tava né? com uma moral lá em cima. Ainda tô. Que esse dia ele me ligou pra me contratar de novo. Disse assim, podemos fazer? Eu disse, cara, chega aí, vamos marcar horário. Daí chamei ele para conversar. E daí, como ele ganhava muito, acima de 8 mil na época, eu disse assim, cara, assim, ó, dá para entrar, mas se tu perder, tem uma sucumbência aqui, de uns 15 mil mais ou menos. Só que assim, se tu ganhar, é 150. Se depender de mim, tu já ganhou. Só que é uma instrução técnica, né? E vai. Daí ele ficou de pensar. 5 dias depois, achei que até tinha desistido. Vamos. Pois deu com juro, quase 200 conto. Tá vendo só? Meu Deus do céu. Sucumbência, caralho, eu olhei aquele, que é isso, meu Senhor isso Jesus Cristo? alegra o coração, né, doutor? Então, assim, tratar Sim. todos com urbanidade, com Sim. respeito, com carinho, porque mesmo o réu pode sim ser com teu cliente. certeza. E detalhe, pode ser tua melhor ação. Sim. Né? Quantas e quantas vezes eu vi, guria, e lamento informar isso, eu chegar com o reclamante na situação da audiência e o reclamado olhar o reclamante com uma cara de desdém, que eu ficava até envergonhado. Já cansei de ver isso, doutora. Tu advoga na seara trabalhista? Não, só no previdenciário. Mas na seara mesmo. trabalhista É que meu muito se Deus verifica, do céu, cara. Eu já vi até briga. Olha Eu já vi só. até briga. Até esse advogado que brigou, não sei onde é que ele está trabalhando. Ele fechou o escritório dele. Você tá cara, cara afetada. Eita, mara, coisa. Que situação. loucura. E sempre no previdenciário, doutora Jaqueline? Sempre no previdenciário, já desde o estágio na época de faculdade. O previdenciário me abraçou, assim, e eu fiquei, continuo até hoje e não me vejo em outra área de atuação. Bacana. E agora, com a parceria com as meninas, daí vai ampliar a situação ali do leque para... Isso, aí eu quero começar a atuar no nicho empresarial previdenciário. É rentável, né? Sim, também. É rentável. Nas revisões? Não, nas teses mesmo de restituição, né, de contribuições previdenciárias pagas, também a maior, porque o empregador ele paga tanta coisa que às vezes paga contribuição indevida, seja, então tem muita possibilidade nesse nicho da advocacia empresarial previdenciária. Sim. Poderia compartilhar com nós alguma tese? Depois até para fazer um corte e divulgar, para a gente conseguir uns clientes empresarial e para ti, guria. Sim, a princípio, doutor, eu estou trabalhando bem a fundo esse nicho, né? Mas ele tem as contribuições, principalmente para as construtoras, que também pagam sobre, né, a contribuição previdenciária nas obras. Isso teria que avaliar a documentação também para verificar essas restituições. Por favor. E aí, também com restituição dos últimos 5 anos, né? Então, são questões bem importantes, porque o empresário ele também não sabe que está pagando errado, né? Então, a gente analisa essa documentação, folha de pagamentos, patronal do empregado, avalia essas contribuições. Meu Deus, mas é trabalho. Mas daí cobra? Sim, a gente pode cobrar no êxito dessas restituições, havendo restituição, né? Ou, claro, pela análise a ser feita, porque são cálculos, né? Sim. Então... Porque esse é um grande embate do direito previdenciário e empresarial, né? Porque eu imagino que um cálculo, né, que a gente realize, não é o que faço, é a Caroline com o Eduardo e com o Antônio, eles cuidam do setor previdenciário aqui na situação do escritório, né? Mas o carro-chefe é a revisão da vida toda, tá? A gente faz aí, sei lá, uns 10 cálculos de revisão da vida toda por dia. Cada 10, pelo menos, quando dá 3, tá bom, tá? E quando dá 3, né, doutor? Difícil, bem difícil até pegar a Caroline, um caso favorável. Esses dias conversava, até estava um pouco desanimada, e não tiro a razão dela. E daí, porque precisa da grana, né? Aqui no escritório, todos nós trabalhamos com porcentagem. Todo mundo ganha porcentagem. Êxito, sim. Mas, beleza, a gente trabalha no êxito, mas todo mundo que trabalha no escritório trabalha em forma de parceria. Então, é remuneração mais porcentagem. Entendi.
A remuneração, daí, como regra, acaba sendo um valor meio que até Uma simbólico, ajuda né? de custo, sim. Aham. Então, tá a grana na porcentagem. Pô, Sim. sem revisão da vida toda em andamento. Ó, trabalhou pra caralho. Nem um centavo na conta dela. Sim. Então, daí a gente tem que achar alguma outra coisa para entrar uma grana para alegrar o coração, né? Sim. Precisa fazer unha, precisa comprar brinco, Claro, roupa claro. nova. Todo mundo tá atrás da mesma coisa. Não Sim. vamos fantasiar. Não, com Dinheiro. certeza. Né, tá aí. Dinheiro. Temos que ter lucro. É isso aí. Então, e nesse sentido, quando eu penso na advocacia previdenciária e empresarial, é diferente de uma análise de uma revisão, que de repente leva ali um Sim, meio-dia, porque uma análise de uma revisão contra a empresa, cara, é trabalho, né? sim, é bem trabalhoso e também tem as questões não só dessas de contribuições indevidas pagas a maior, né? Mas também a gestão dos afastados, que a empresa também, uma empresa que tem número X de funcionários, se não tem um acompanhamento de quantas pessoas estão afastadas pelo INSS, não chama. Porque a gente sabe, né, doutor, que muitos ficam num limbo jurídico previdenciário. Que o INSS dá alta, a pessoa volta, a empresa não aceita, porque está com atestado vigente, e a pessoa fica no meio do caminho, perdida, sem saber o que fazer. Então, assim, essa gestão dos afastados para o empresário ali ter uma assessoria é bem importante. Porque isso é algo que ele fica pagando todos os custos com esse empregado que está lá no limbo, desnecessário. Sim, fica pagando, até porque não o salário, porque para ele está recebendo o INSS, o que, na verdade, muitas vezes não acontece, né? Que o INSS que nega, a pessoa tenta voltar, eles não aceitam e a pessoa fica no limbo. Sim. Mas o reflexo nas verbas, né, fica uma questão que o empregador ele fica amarrado com esse esse empregado. Então, assim, tendo essa gestão, esse assessoramento, eu vejo que é bem vantajoso para o empregador. Bacana. Nós temos uma... Hoje a gente assessora uma empresa, até a do Pneus, está passando aqui a situação do logo deles. Até fica a dica, precisar trocar de pneu, fazer manutenção. Ei, não é porque é nosso cliente, tá? Mas é a maior de Tijucas. Show. E eu ouso dizer a melhor. Top. Um atendimento, doutora Jaqueline, esplêndido, tá? Cafezinho, uma recepção com sofá, televisão, um cuidado para que a recepção deles fique longe de onde está aquele barulho. Sim. Ei, lindo lugar. E rodado de Mercedes, BMW, e eu chego lá e fico apavorado. Meu Deus, já sendo indicado pelo linda, doutor, tá? vamos dar uma passada lá. Não. Indo para Tijucas, vai pela faixa e antes do dinossauro lá à esquerda. Não tem errada do Pneus. É um km antes da situação antes da prefeitura também. É uns 500, um km antes da prefeitura à esquerda ali. Mas não tem errado. Eles têm lá um boneco daqueles infláveis que fica assim. Sim. Vem! Ficou o dia inteiro aquele boneco lá, cara. Senhor Jesus. Doutora, tá, beleza. A revisão da grana. Tá, mas tem quantos prazos aí clássicos para o nosso cliente fazer uma revisão lá e aumentar o salário dele? O prazo seria aquele de 10 anos, 10 prazo anos? decadencial. Todos são 10 anos. Achei que tinha alguns de 5. Não. Todos 10. Para receber os atrasados, que daí são os últimos 5 anos, sim. né? Entendi. Mas o prazo decadencial, ele é 10 anos para todo e qualquer tipo de revisão, né? Bacana. Tem uma ação que a gente faz, doutor, aqui, compartilhar contigo, né? A ideia aqui tu traz uma informação bacana, né? E a gente contribui também. Claro. Contigo e a doutora Jaqueline, a ação que a gente mais ganha dinheiro. Compartilha. Não, sério. Ei, a ação que a gente mais ganha dinheiro. Digo sem medo de errar. Auxílio acidente. Não, cara, assim, eu perdi as contas. Já perdi as contas. De quantos auxílio acidente a gente ganhou de acidente que ocorreu antes dos anos 80. Antes dos anos 90, ou seja, antes do ano 2000.
ou seja, entre 93 e 99. A galera que se acidentou ali entre 93 e 99, não sei o porquê, mas a grande maioria ficou com sequelas gigantescas, tá? E Sim. nunca ouviram falar do auxílio acidente. Olha só. Nossa, Não, e perdi as realmente os contas, tá? clientes que eu tenho, doutor, eles vieram por outro motivo e eu acabei que verifiquei essa situação e esse direito, né, do auxílio Sim. acidentário, mas é bem isso que o doutor falou. Eles não têm esse conhecimento que tem direito. Mas eu posso trabalhar. Sim, Sim. o auxílio acidentário é uma indenização que você pode receber enquanto trabalha, né? Tem E dois eles até. não têm esse Não conhecimento tem. e não são orientados no INSS, porque às vezes muitos recebem um benefício devido a um acidente. O próprio INSS não paga nenhum auxílio doença, né, por acidente. Justamente, boa. Então, ali já verifica-se que a parte já sai segurada, já sai perdida do INSS, né? Então, se não conversa com um profissional, não sabe o direito que tem. Sim. E tem umas 2 situações que me chamaram muita atenção de casos reais aqui, onde o cliente ele era PCD. Então, ele teve o acidente lá em 95, 96, ficou lá 1, 2 anos afastado, voltou a trabalhar como PCD. Então, Olha tinha só. um encurtamento lá de 5 centímetros, usava muleta, Sim. tinha prótese. Então, assim, o direito ao auxílio acidente ele é patente. E daí, essas 2 coisas que me chamaram muita atenção, né? Porque o cliente chegou no escritório para pedir uma informação cível e chegou já com uma sequela visível, porque não conseguia Já caminhar. o nosso olhar Não técnico, conseguia né, caminhar. doutor? Sim. E daí a pessoa ali na indagação do direito cível, a gente começa a indagar, descobre o contexto do acidente lá no passado, verifica que inclusive é PCD, ou seja, uma prova incontroversa. Sim, O sim. cara tem tanta sequela que até foi contratado como um portador de deficiência. Sim. Essas ações, nós temos o hábito de entrar com elas e pedir a dispensa da perícia, porque é incontroverso, porque vai pagar R$200 para o perito. Ou 450, 470, que é o valor de um perito Sim. na estadual. Então, por que pagar o 470 para um perito se é incontroversa a situação da sequela? Sim. Mas, mesmo assim, o juiz acaba marcando a perícia, né? para não ter dúvidas a respeito da sequela consolidada, né? Não tem errado, doutora. Mas já trabalha com auxílio assistente? Sim, sim. Mas é uma maravilha, né? Sim. Se as revisões são melhores que o auxílio acidente, eu vou começar a fazer mais revisão. Eu vou começar a fazer mais revisão. Porque o auxílio acidentário, como ele é 50% do valor de salário de benefício, ele acaba que não sendo, assim, em contrapartida com uma revisão de um benefício de valor integral, Sim. Entende? Ele não é tão vantajoso nesse retorno. Mas, se for em grande quantidade, né? Por que não, né, doutor? Tu me deixou querendo te fazer uma visita no teu escritório para saber a gestão. Como é que é isso? Só dá precatório aí? Mas, ei, alegra o coração, tá? Alegra o coração aí a gente ouvir isso, tá? Porque o que a gente quer? O colega bem. O que a gente quer? Aprender como o colega está fazendo para dar certo. Claro. E o que a gente quer? Compartilhar o que a gente está fazendo, o que está dando certo contigo, colega. Porque um colega bem é uma advocacia forte. Sim. É uma advocacia bacana. E quanto mais ganhar, mais melhor, porque, cara, eu sou defensor nato de que a gente tem que cada vez mais querer ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro tu não faz só bem para ti, tu faz bem para as pessoas. Sim, com certeza. Tu ajuda teu familiar, tu ajuda teu amigo, tu ajuda a sociedade, tu faz doação, uma coisa até que a gente vai começar até a fazer esse ano. Teve alguns anos atrás a gente fez, daí acabou parando lá da logística, mas agora a gente tem um setor específico no financeiro que vai cuidar, né? E todo o mês no escritório, 0,5% do lucro vai ser destinado a uma instituição de caridade. Então, parabéns, todo mês, 0,5 é um valor irrisório. Cara, é bastante. Não, faz sim. Tu pega aí 0,5 de, sei lá, 1 milhão, por exemplo, 0,5 de 500 mil. Então, qualquer forma de ajuda é muito bem-vinda, né? Principalmente para as pessoas que são mais necessitadas. Exatamente. E isso eu percebi em 2 livros que li. Foi o do Napoleão Hill e o anterior do...
me fugiu da memória agora. Se eu não estou equivocado, é Como Ser um Milionário, se eu não estou equivocado. Tem até aqui, ó. Tudo está no celular. Olha Maravilha, só. maravilha, maravilha. Vou até ver aqui, ó. Esses últimos 2 livros que eu li, guria, esses últimos 2, não. O ano passado eu comecei com essa ideia de ler livros e vim numa pegada bacana e acabei lendo uns 8 do ano passado para cá. O Segredo de uma Mente Milionária. Tanto O Segredo de uma Mente Milionária, como a situação desse, que foi o penúltimo que eu li, como esse Quem último Pensa agora, do Napoleão Enriquece. Hill. Você já leu do Napoleão Quem Hill? Pensa Enriquece. Sim, é esse aqui. É esse. Não, não é quem. Não, Quem Pensa Enriquece tá Quem aqui, Pensa ó. Enriquece. Não, tá lá na recepção. Tá ali, ó. Isto. Esse é uma leitura bem complexa. Dá um foco aqui, tá aí. Indicação aí da doutora Jaqueline. E que nós tínhamos Livro aqui. de cabeceira. Ei, bacana, tá? Vou ler esse Show. aqui. Tava em dúvida a respeito de qual eu iria ler. Vou ler esse aqui. Muito bom. Vou ler esse aqui. Até tava... não, eu tinha escolhido um outro que eu ia ler. Ele tá por aqui, ó. Esse aqui, ó. Mas eu vou ler o do Napoleão Hill, porque já tava na pegada de ter lido outro. Sim. Já vou ler esse aqui, que é mais ou menos na mesma linha de pensamento, mesmo autor, né? Mas estava dizendo que, guria, eu vou te dizer que talvez exagero da minha parte, mas eu sinto que isso é realmente forte, tá? Eu vejo que de dezembro até agora, olha, eu evoluí pelo menos em uns 30 anos em um, tá? Olha só. Com 8 livros lidos, tá? Livro enriquece, né? Enriquece Incrível. O nosso conteúdo. A leitura é muito prazerosa, assim, né? Ler um bom livro, ele traz tantos benefícios, não só para a vida profissional, mas para a vida pessoal, né? Nossa, a gente aprende... Tinha mais ou menos isso de um modo superficial, mas isso se esclareceu de um modo mais objetivo e me fez ter clareza com relação a esse ponto. Moraes, doutora Jaqueline, tem coisas que não estão no controle da gente. Sim. E com essas, não tem por que a gente sofrer de uma maneira antecipada. Não tem por que a gente sofrer depois que acontecer de uma maneira demasiada. Porque não está no nosso controle. Não está no meu controle, sei lá, querer casar com alguém. Não está no meu controle querer namorar com alguém. Não está no controle de uma mulher querer ficar com um homem. Não está no controle de um homem ficar com uma mulher. Não depende de mim. Não depende da pessoa, depende do outro. Então, esse eu penso foi o maior ensinamento, dentre tantos outros que eu tive. Cara, se preocupa com o que está no teu controle. O que não está, não raras vezes, era para acontecer. E se era para acontecer, tranquilo, não tem problema. A gente, com aquela filosofia estoica, né? Um pouco de exagero, o estoicismo da minha parte, mas são as engrenagens do mundo. Tinha que acontecer e ponto. Respeita. É isso aí. Era para ser. Doutora, e na linha ali das revisões, e quem que pode fazer exatamente aí a revisão da vida doutora Jaqueline? Então, O pessoal te chama de Jaque ou Jaqueline? Sim. Chama de Jaque? Sim. Já? Doutora Jaque. Os mais conhecidos, né? Mas acaba que o cliente já pega uma intimidade, né? De tantas vezes no escritório, e aí a gente acaba que deixa ele chamar de Jaque, tá tudo certo, então assim... E antes que tu responde a pergunta, e como é que tá o teu coração para essa mudança? Porque veja só, doutora, tu trabalhar sozinha, Sim. tu ter teu perfil humanizado e depois trabalhar com outras pessoas, às vezes com um perfil um pouco mais arrojado, mais objetivo, impacta na vida até do cliente. E como é que tá o teu coração para esse desafio, mulher? Assim, eu já estou me preparando aí psicologicamente há algum tempo, mas assim, as colegas lá, parceiras também são na mesma pegada, assim, tem a mesma... A doutora... Doutora Patrícia Vailate Claudino e a doutora Patrícia Rett. Mas a Patrícia, ela já trabalhava com Vailate, né? Não, agora ela tem escritório
próprio. Mas ela trabalhava com o Vailate, sim, né? Sim. Acho que até ela advogou para uns réus numa ação em algumas ações que a gente entrou para autores, salvo o equívoco da minha parte. Que a doutora Larissa faz as trabalhistas, mas eu lembro que, como eventualmente eu estou no escritório de Tijuca, se eu não me engano, ela me contatou e daí depois eu passei o contato para a doutora Larissa. Mas eu acho que já troquei ideia com ela. Manda um convite para elas virem aqui. Sim, com certeza. Para a gente trocar uma ideia. Com certeza. Qual os nichos que elas fazem? A doutora Patrícia é trabalhista. Então Vailate, é Patrícia. Isso. Então é Patrícia. E a Rete é civil. Mas é Patrícia. Mas olha, se realmente for ela, queridíssima. Sim. Uma pessoa, nossa, e a gente extremamente tem a gentil, mesma linha de pensamento, por mais que cada uma tenha seu trabalho individual, a gente tem essa mesma questão da humanidade, do atendimento, né, com o próximo. Então, a mudança não vai ser tão radical. Assim, eu acredito que vai ser mais estabelecimento mesmo, assim, né? Mas no restante vai continuar sendo bom atendimento ao cliente, com certeza. Bacana. Isso é legal. Desculpa. A gente vai lá no céu, volta aqui para a terra. Mas quem que pode fazer ali as revisões, doutora, se puder ali? Então, os titulares, né, dos benefícios, e inclusive seus dependentes, como no caso os pensionistas, né, filhos de falecido que ficaram recebendo pensão por morte. E aí também tem que respeitar esse prazo de 10 anos a contar da aposentadoria do falecido. Não é do óbito que conta? Não, da aposentadoria, concessão. Caraca, eu achei que era do óbito, doutora. A revisão do benefício, digamos, para verificar se a aposentadoria do falecido realmente estava irregular, essa revisão da pensão por morte, ela conta o prazo decadencial do benefício originário. Caraca! Sim. Então, os dependentes têm que correr mais rápido do que os titulares. Correr mais com o morto, não tem como correr mais. Tem que ser. Os dependentes têm que... Porque daí o prazo acaba sendo encurtado. E a revisão da vida toda é a mesma coisa? Ou começa com o óbito um novo prazo de 5 anos? O da revisão da vida toda, não, também. Também, do óbito? Isso. Do óbito não, da concessão. Isso, da concessão do processo originário. Perfeito. Das pensionistas, né? Compreendo. Isso. Mas é curtinho, tá? Sim. Oxe, para passar é 2 palitos, É rápido. Então, assim, quem é pensionista, corra atrás dos seus direitos, porque o prazo aí já está, se porventura pode estar até expirando, né? Sim. Agora, já mudando de assunto, eu estava pensando numa situação, Thay, deixar gravado aqui para não esquecer. No próximo podcast que a gente gravar, até pode ser com as tuas sócias. Sócias ou parceiras? Não, parceiras. Não é sociedade. Da gente colocar foto do convidado aqui ou o logo, né? Ia ficar legal, né? Passar aqui, daí o logo da pessoa. Sim. O teu logo aqui, doutora Jaqueline, ali, o endereço, as tuas redes sociais. Vai ficar... Show. Trabalho pra Thay. Brincadeira? Não, vai ficar legal, né? Vai ficar massa. Vamos fazer uma propaganda do convidado. Legal. Olha. Vamos deixar aqui gravado, fazer um corte. Delícia. Doutora Jaqueline, se tu puder contar um pouquinho aí da tua trajetória, guria, até agora para nós. Eu vou te dizer que, te ouvindo esse pouco que a gente trocou ideia, a gente fica muito feliz, tá, de te conhecer. Que bom. Se tu puder colocar aí um pouquinho do que foi aí a situação do início lá, quando se formou até agora. Sim. A gente Eu lembro como se fosse hoje, né, doutor? Então, concluí a faculdade na Univale de Tijucas, né, já estagiando no escritório de advocacia. Sim. E no escritório de advocacia, já fazendo estágio, já verifiquei, como eu falei já desde o início, que ia atuar, que ia ser advogada. Então, assim, ali já comecei a pegar prática mesmo do dia a dia, já comecei a sentir que o negócio não ia ser tão fácil, né? Até porque, tirando a OAB,
o intuito era advogar sozinha, ter escritório próprio, né? Assim como todo jovem advogado sonha, né, doutor? Sim. Só que, claro, não é tão fácil assim. Por isso é que eu sempre recomendo aos jovens advogados, façam parcerias, abram seus escritórios com parceiros. Não necessariamente uma sociedade, mas um parceiro para estar ali no teu dia a dia, um colega para trocar uma ideia. Não só nas questões financeiras, ali na divisão de custos, mas para ter realmente um ânimo, porque quando a gente inicia é tudo muito mais difícil, né, doutora? Até essa questão do cliente vir no seu escritório, do cliente te procurar, porque se não for uma indicação, o jovem advogado abrir uma porta de um escritório, ele vai ter um bom Sim. tempo ali com contas a pagar né, e sem um número que ele deseja de ter clientes. Então, assim, procure parceria. Assim eu fiz, tá? Eu tentei ficar nesse escritório onde eu estagiei até eu conseguir a minha OAB. Consegui a OAB, aí decidi sair para trabalhar só. E aí verifiquei que era muito difícil. Então, procurei parceria, fiz parceria com a doutora Maria Isabel e a doutora Fabiana, que foram minhas sócias por 7 anos. A gente teve escritório em Bombas e em Governador Celso Ramos e Caraca, meu Tijucas, Deus do céu! isso ao Loucura! mesmo tempo, administrando 3 escritórios. Então, assim, foi uma fase muito, muito boa, assim, de uma experiência incrível, doutor, que fez assim a gente ter uma evolução inexplicável, tá? E aí veio a pandemia e nesse meio tempo entre pandemia e retorno, a gente estava tudo meio confuso. Aí encerramos a sociedade ali em 2020, logo bem na época de pandemia, sabe? Então, assim, mas continuamos a parceria, não somos sócias, mas continuamos o nosso contato, a nossa amizade. Bacana isso. Isso. E, assim, sempre atuei no previdenciário, né? E aí, claro, vem clientes, como o doutor mesmo mencionou lá no começo, vem clientes de todas as áreas e a gente vai abraçar o cliente da mesma forma, só que indicando os parceiros, né? Não deixando que aquele cliente saia sem uma resolução. Tipo, eu não faço, às vezes o cliente chega, mas eu queria você, doutora. Tá, mas tento explicar que eu sou especialista no previdenciário, Boa. mas que ele vai ser muito bem atendido por outro especialista naquela área. E até entende. Às vezes, no primeiro atendimento, eu ainda fico junto para ele ter uma confiança. Mas até hoje funciona dessa forma, doutora. Da hora. Entende? E como, se me permite a ousadia da pergunta, e como que tu faz essa parceria, doutora? Porque, assim, a gente ouve que tem que ter parceria, ouve que isso é legal, que advogado tem que ter parceiro, etc, etc. Mas beleza, então vamos fazer uma parceria. Como que é a parceria, doutora? Como que tu desenha ela? Se me permite a pergunta também, né? Sim, claro. A gente faz parceria, tem pela indicação, né? E também pela a troca de clientes, né? Digamos, o doutor faz trabalhista, eu não faço trabalhista. Então, faço a parceria com o doutor na trabalhista e ele cuida desse cliente e a gente divide lá a parceria no final, no êxito do processo, no percentual, né? Então, assim, seria mesmo no percentual, né, essas parcerias. Isso. Então, e em que porcentagem, né? Isso depende se for indicação, é uma parceria menor, e se for realmente o trabalho executado, aí é um percentual maior, né? A indicação a gente está fazendo 10% na indicação e 30% no realmente cuidar do processo. E o que seria? A parceria não tem nada de responsabilidade, tranquilo de entender. E o que seria essa divisão de responsabilidade? Em que sentido, doutor? Tipo, tu colocou 2 opções, né? A primeira, quando indica, né? E a segunda é... Tipo, só indica, então, a responsabilidade de fazer o processo é a profissional especialista naquela área. Daí, o indicador ganha 10%. Isso. E o outro daí, a outra forma é... Aí, quem faz o processo fica com 80, né? 70, perdão, e o restante de quem repassou o cliente. Mas esse que repassou o cliente, qual a diferença de ganhar 10 e ganhar 30?
A diferença na prática é a divisão de tarefas mesmo, A divisão né, de doutor? tarefas. Isso. Perfeito. Isso. Então, daí divide tarefas. Isso. O partilhar, né, se me permite, a forma que nós trabalhamos aqui. Nós tínhamos algumas formas de trabalhar, né? Daí teve uma longa evolução, né? Ao longo aí dos anos. Trabalhamos com indicação e pagava 40%. Trabalhamos com indicação, pagava 30%. Trabalhamos dividindo tarefas meio a meio, né? E daí, depois de várias experiências, né? Graças a Deus, experiências boas, né? Que tiveram, mas a gente foi aprimorando para ficar mais boa e mais tranquila a gestão. Porque assim, o que a gente quer? Gestão. Porque a gestão permite a ausência de dúvida e saber exatamente o que vai se fazer. Sim, Gestão. sim, bem delimitado, assim. que cabe a cada um, sim. E daí, na gestão, na última reunião que a gente fez, foi o ano passado até, a gestão ela se deu assim, para facilitar a vida tem que ser assim. E assim vai ser. Então, hoje a gente tem um tipo só de situação aqui no escritório. A gente tem parceria com indicação e tem apenas indicação. Qual a diferença? A parceria com indicação é o advogado. A indicação não é advogado. Então, beleza. Então, temos um advogado que vai indicar para nós. A gente paga 20%. Entendi. E o advogado não faz nada. Antes era uma folia. Podia ser 20, podia ser 30, podia ser meio a meio, etc. Dependia daí da complexidade da parceria. Porque antes a gente fazia uma parceria dividindo responsabilidade. Só que o que a gente percebeu? Que a divisão de responsabilidade, com o tempo, vai indo embora. É complicado, né? E daí, é meio a meio, mas cada um vai fazer uma coisa. Daqui a pouco eu estou fazendo tudo. Que merda é essa? Então, assim, eu percebi que não... Graças a Deus, nunca deu um imbróglio. Mas, assim, era um pouquinho desconfortável. E daí, o que a gente quer? Gestão descomplicada. Vamos fazer uma parceria, doutora Jaqueline? Vamos. Tu indica o cliente, tu não faz nada, a gente faz tudo e te paga 20%. Tu, doutora Jaqueline, faz uma demanda que eu, Moraes, ou o escritório aqui não faz. A gente manda para ti e não quer mais saber do cliente. E tu paga 20% para nós. Mas é tudo teu. Entendi. É tudo que tu atende o cliente, conversa. Claro, tem o meio campo aqui do cliente chegar até ti e nós fazermos a situação lá de ter a nossa responsabilidade de te tornar uma deusa para o cliente. O cliente já vai chegar até ti dizendo assim, pô, a Jaqueline é monstra. Porque a gente faz questão de aquela pessoa que a gente indica realmente ser uma pessoa de confiança. Então, vou dar a vida e ter a certeza de quem eu estou indicando é um bom advogado. Quem vai estar em xeque é o seu nome. Isso, mas com aquele detalhe. A gente não tem responsabilidade, é aquele que foi indicado. E a mesma coisa nós. Tu indica um cliente para nós, a gente faz tudo para o cliente. Pega telefone, vai atrás, não tem responsabilidade nenhuma. Porque o grande embate da parceria com uma divisão de responsabilidade é o advogado irresponsável, cara. E como a gente tem colega irresponsável? Sim. Meu chapéu. Boa! E daí não flui, não é bonito, não é legal. Porque daí o cliente, às vezes, o cliente manda a resposta, manda a pergunta para o advogado, manda para nós. Manda para o advogado, para o outro para nós. Não pergunta nada para mim. Claro, de uma maneira respeitosa, né? O responsável pelo teu processo é a doutora Jaque. Pergunta para a doutora Jaque. Mas doutor... Não, é a doutora Jaque. Eu não sei nada. De uma maneira, claro, respeitosa, né? Digo de um modo objetivo, mas para ficar bem claro a situação de que por que só 20? Apesar que tu paga 10, né? Por que só 20? Para realmente a pessoa ela ganhar o 20 sem fazer nada. Eu ganho 20 sem fazer nada, mas em contrapartida tu ganha também o 20 sem fazer nada e ponto, né? Hoje a única parceria com advogados que nós temos é essa. E a única parceria com outras, a gente tem parceria com contabilidade. Mas só a título de esclarecimento, doutor, o 10% é para não advogado. Que para estagiário, colega, né? Quem está com a gente no meio, mas não advogado. O advogado é 30%. Entendi. Aí,
né, a gente repassa. Então, tem assim, que pagar mais. tem que pagar mais, porque advogado é já o conhecimento técnico que realmente vai fazer. Paga mais. Já o 10% é só realmente aquele que indicou. Uhum. Mas é tudo forma de trabalhar. Qual é o importante? É dar certo. Sim. E, principalmente, ter a gestão da indicação, né? Saber realmente delimitar, pontuar, mostrar como funciona, para que não se tenha dúvida no meio do caminho sobre como fazer e quanto vai receber, porque daí vira uma situação... começa a ficar um pouco desconfortável, né? E, doutora, qual a situação do maior desafio que tu pensa e foi nesse período de 15 anos advogando para ti, doutora Jaqueline? Qual aquele desafio? Pô, eu olho para trás e penso, meu Deus do céu, se eu soubesse que fosse tão difícil, eu não faria. O maior desafio, a princípio, foi começar sozinha, né? Foi como eu tentei lá no começo, começar sozinha. Esse foi o meu maior desafio. Porque, claro, é como aquela história, né? Você tem que abrir um escritório, você não tem uma secretária lá no começo, você e você para tudo, né? Então, assim, esse foi o meu maior desafio. A partir do momento que eu venci aquele passo, que eu subi aquele degrau, que daí começou a abrir meus olhos para as parcerias, aí sim tudo veio com mais leveza, né? E a gente veio então nessa crescente dessa forma, mais parceiros e mais pessoas no escritório. Aí sim, claro, tudo vem de lá, aqui de 15 anos para cá, tudo veio melhorando gradativamente, né? E hoje a gente pode dizer que a gente tem uma equipe, assim como o doutor tem aqui, né, os colegas que fazem cada um a sua área. Sim. Isso eu acho bem importante, porque no começo, principalmente para dar conta de tudo, é muito difícil. Né? Faz contabilidade, sim, agenda, administrador, processo, fazer processo. E atender telefone, ou seja, a gente no começo rala bastante. Então, assim, o jovem advogado que está começando agora, o que eu oriento é já começar de início com parceria, não tenha dúvidas. Perfeito. Até uma situação que me chamou um pouco a atenção, que a gente ouve muito, né, nos bastidores, que dá certo, etc, etc, mas até hoje eu conheci de uma maneira presente, dialoguei, né, com duas advogadas que trabalham, né, mais nesse formato, que é trabalhar no online de casa, que é a doutora Gionara, né, que conversava, e a doutora Vanessa eu admiro, anteriormente. mas eu não consigo trabalhar dessa forma. Doutor. Tô passando a mão no cachorro. Já tô em casa, tô na beira da piscina. Meu Deus, não ia prestar. Em casa eu não consigo ter o mesmo ambiente de trabalho, então eu também não consigo trabalhar dessa forma. Muita influência externa. É de tirar o chapéu, tá? É de tirar o chapéu. Quem consegue, eu admiro, porque não é uma tarefa fácil. Perfeito. Doutora, estamos aí já para 1 hora aí trocando ideia, já passou, né? A gente tenta aí sempre limitar um pouco aqui, para senão depois fica meio extenso lá, para olhar no YouTube, né? Para encerrar, doutora, se me permite aí uma pergunta no seguinte sentido. Qual o maior desafio do teu ponto de vista para essa galera que está começando agora e que eles olham, né? E às vezes nem se aventuram. Sou advogado, o ramo do direito previdenciário no que tange às revisões é um mercado fértil. Qual o maior desafio para o operador de direito, sobretudo esses que estão começando agora, para realmente querer entrar no direito previdenciário para discutir a questão das revisões? Qual o maior desafio que tu vê ali para romper a barreira? Porque até para mim, doutora, eu vou te dizer que é uma incógnita. Dá certo, não dá certo, dá grana, não dá grana? É que é uma questão muito, não só de atualização, né, que seria também um desafio para o jovem buscar sempre se atualizar, isso eu oriento qualquer profissional do direito, sempre busquem as atualizações, tem revisões atuais que às vezes as pessoas não, os mais básicos mesmo já não sabem. E aí tem revisões muito pontuais, como reafirmação da DER, reafirmação da DIGB,
revisões, principalmente para professores que já utilizaram períodos em outra aposentadoria de regime próprio, e esses profissionais eles não sabem que pode utilizar o mesmo salário para outra aposentadoria do regime geral, não utilizam ao mesmo tempo porque é vedado, né? Período que já foi utilizado lá no regime próprio não pode utilizar a aposentadoria do regime geral, Sim. mas o salário, sim, o salário pode ser utilizado na regra de cálculo. Olha que interessante. Então, assim, sim, então são questões que têm que se atualizar, tem que buscar, tem que estudar, porque, claro, se não for através do conhecimento, o profissional ele não vai conseguir vencer esse obstáculo, né? E dar um bom resultado para o cliente. Consequentemente, para o advogado. Não fica aí o meu compromisso de me atualizar quanto a esse ponto, revisão de benefícios previdenciários, tá? Tô nos últimos... leque de possibilidades, doutora, assim, enorme. Como eu falo, a gente pega a carta de concessão, CNIS, carteira de trabalho. Com essa análise aprofundada, você já vai tirar algumas revisões dali. Caraca, daqui a pouco, às vezes, nos nossos próprios clientes está lá Os um seus próprios arcabouço de clientes, revisões. às vezes, está dentro do seu escritório, doutora, a revisão. E a gente não sabe. E não se atém. Não? Fica registrado o meu agradecimento. Imagina, eu é quem agradeço. Pela situação das dicas e, sobretudo, o meu agradecimento pela participação, a doutora Jaqueline. Feliz de conhecer a tua história, minha admiração, tá? Pela mulher aí que a gente vê, guerreira que tu é, aí principalmente uma profissional dedicada e que não desistiu daquilo que faz. Porque o que mais a gente vê com cada vez mais frequência é começando e parando em várias áreas da vida, em várias áreas do direito também. Começar numa área só, persistir, continuar nela, é para poucos. É por amor, poucos, né, tá? doutor? É por amor. E eu agradeço o convite de hoje, espero ter contribuído, né? Certamente que sim. Do seu canal, que eu acho muito importante esses canais para transmitir conhecimento. Como a gente conversou, as pessoas às vezes não têm noção daquilo que tem direito, então busquem um profissional, né, de sua confiança. E não deixe uma dúvida ou algo, eu acho que está certo, eu acho que está errado. Procure um profissional e ele verificará, né, a respeito do tema e dará um parecer se realmente é viável ou não, mas não deixe esse sonho, né, de melhorar uma aposentadoria morrer por falta de orientação. Né? Uma sugestão, se me permite, puder falar ali naquela câmera, né? Dizer para ti, dizer para o pessoal que está nos assistindo, né? Onde é que é o teu escritório, tuas redes sociais, a situação do nome aí das tuas sócias, né? As áreas que vocês trabalham, para a gente depois fazer um corte e tu ir lá e patrocinar. Então, assim, eu espero ter contribuído, né, para todos. Meu escritório ele fica em Tijucas, na Avenida Valério Gomes, sentido praça. E a gente está, a princípio, em mudança. Dentro de alguns meses, a gente vai para o centro da cidade, ali próximo à Prefeitura Municipal de Tijucas, na Avenida Beira Rio. E continuo trabalhando no direito previdenciário, mas sempre melhorando, né, a minha atuação, me qualificando, me especializando. E espero que tenha contribuído com vocês nesse encontro, né, com as informações Com aqui certeza. com o doutor. E agradeço e espero que venham para refletir, né, essas questões que a gente colocou aqui, para que vocês busquem seus direitos. Procurem um advogado de confiança. Perfeito. E, assim, estou muito feliz pelo dia de hoje. A gente tem como recíproco, né, o mesmo sentimento. Pessoal, nossa gratidão aí pela presença da doutora Jaqueline aqui, nossa gratidão pela situação da nossa querida Thay, que esteve aqui solita, só ela dominando tudo, esses aparelhos. Eu tô apavorado, essa menina registrado, minha gratidão pela parceria, Thay, mas sobretudo minha gratidão pelo teu empenho. Eita, menina fera, esforçada, meu Deus do céu, tocou sozinho toda a gravação hoje. Parabéns, tá? Show.
E obrigada pela participação, Imagina, doutora. doutor. Pessoal, encerrando aqui a situação do podcast, então, veio aqui dar uma espiada no YouTube. Tu tá aqui no final do vídeo. Pui, tu me dá um like aí, senão eu vou te pegar, hein? Deixa aí a situação de um like, amigo, amiga. Isso ajuda o algoritmo a mostrar mais a situação aí do nosso canal para as outras pessoas. Peço carinhosamente, se possível, também se inscreve aqui no canal. Tu se inscrevendo, tu curtindo. Isso faz um bem para a gente gigantesco. Porque dessa maneira, né, a gente acaba sendo visto mais e a gente acaba se aproximando mais do objetivo principal, que é informar a sociedade dos seus direitos, que é compartilhar o conhecimento que nós temos com o maior número de pessoas possível. E isso leva tempo. Leva tempo a gente organizar, leva tempo a gente fazer, mas a gente faz com carinho, faz com amor, porque tem certeza que isso é uma obrigação nossa enquanto profissional, enquanto pessoa. Um abraço forte e até a próxima. Valeu!